Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa videoaula nós vamos explicar um pouquinho como é que a energia chega de lá da rua até lá em cima dentro do apartamento. Fica aí no vídeo para poder se entender, você que está iniciando na área das instalações elétricas, como é que é feito esse caminho. Já vai ser uma grande ajuda quando você estiver nessa atividade de serviço. A gente vai falar de uma maneira até bem detalhada o caminho que ela percorre, principalmente quando ela entra dentro da edificação. As possibilidades de caminho que ela pode ser, de projetos que podem ser executados em relação a esse tipo de serviço. E vamos falar alguns pormenores também sobre esse tipo de instalação. Nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos o poste da rua. Lá vai ter a energia em alta tensão, podemos dizer assim. Vamos sempre falar de maneira simples, de maneira como a gente ouve no dia a dia. Nesse exemplo que nós vamos mostrar aqui para vocês, nós vamos ter o transformador numa subestação interna. Em alguns exemplos, esse transformador ele é colocado já lá no poste e de lá já desce já em baixa tensão para dentro da edificação. Vamos lá nesse exemplo, lembrando, tem muitos outros exemplos. Então, vai estar lá o poste, então vai vir em alta tensão, vai vir até a entrada do transformador. Esse transformador vai estar dentro da edificação. Vai ser feita a conexão lá no cabo de alta tensão. Claro que isso aqui nós estamos representando como um entendimento de um circuito, como se fosse um diagrama. Vai vir por toda a tubulação. Essa tubulação ela tem que ser aprovada pelos órgãos competentes. Se tiver qualquer erro na hora da fiscalização, você que é eletricista e que está desempenhando esse papel, na hora que vai fazer, te entregam esse projeto e aí você vai começar a executar. Tem que ter muita atenção, tem que fazer exatamente como está no projeto, porque vai ter uma fiscalização para poder liberar esse empreendimento através disso, através dessa entrada de energia. E se tiver qualquer coisa diferente, aí já é todo um atraso. E às vezes algumas empresas, algumas construtoras contratam uma empresa só para fazer esse tipo de serviço. A empresa ela já é acostumada e mesmo assim, às vezes, quando vem a fiscalização, ainda tem alguns impedimentos. Então você que é encarregado de instalações, fique bem atento. Se possível, entre até em contato com o órgão que vai fazer essa fiscalização, para que ele possa fazer, ele já geralmente faz isso, mas você manter uma boa linha de comunicação com ele, para você entender de verdade quais são as normas no momento que você vai fazer esse tipo de serviço ou supervisionar, para que ocorra menos erro possível. Então vamos lá, já alimentou a nossa entrada de energia aqui na nossa subestação, no transformador. Vamos colocar aqui subestação interna. Essa subestação ela vai ficar dentro do empreendimento. Tem algumas questões ali também de largura, de altura, a iluminação adequada que tem que ter ali dentro, os espaços dentro desse cubículo, o compartimento de onde vai cair o óleo que possa ser que talvez às vezes derrama. Dentro desse transformador tem óleo e tem que ter um recipiente ali já projetado, que você vai ver quando você estiver executando. E tudo tem que estar em perfeita dimensão, o espaço físico tem que estar realmente adequado de acordo com as normas. Isso aqui é muito importante mesmo para quem está fazendo esse tipo de serviço. Você que está chegando na área da elétrica, assista um pouquinho, porque você vai estar ali acompanhando o dia a dia com o eletricista e com os supervisores, para você já ir pegando a ideia de como é que faz. Vamos chegar até dentro do apartamento. Depois dessa energia em alta tensão, vamos botar aqui,
escrever aqui com o outro. Em alta tensão. Entrou no primário transformador e vai sair agora para o QDG. Possa ser que em outra região, em outros lugares tem, mas estamos se referindo aqui ao primeiro quadro geral que vem depois do transformador. Seja ele aéreo ou seja ele no subsolo, no térreo, dentro da edificação. Então ele vai existir o disjuntor geral. Esse disjuntor geral vai receber essa alimentação do secundário do transformador. Recebe essa alimentação do secundário do transformador. Vai vir também o neutro para a barra geral de neutro do QDG. A ideia é um entendimento simples. Aqui para poder facilitar para quem está aprendendo, e o eletricista também. E muitos eletricistas, eles são acostumados a fazer instalação, às vezes residencial, às vezes até predial também, mas essa parte aqui nem todos acompanham. Então existe um projeto já pré-determinado pela construtora e aprovado, feito pela engenharia elétrica, e um dos modelos, existe outros, um dos modelos já foi até realizado na prática muitas vezes, é esse aqui que a gente está aplicando nessa videoaula aqui, onde nós vemos o cabo de alta tensão entrando no primeiro transformador, do secundário entra o quadro geral de distribuição. Desse quadro geral de distribuição, nesse exemplo, o que acontece? Ele vai vir para um barramento, ele vai vir por geral de um barramento. Aqui no quadro geral vai ter outros disjuntores. Desses disjuntores aqui vai alimentar um desses barramentos. Vamos chamar esse barramento aqui de B1. Então vamos colocar aqui no formato de diagrama unifilar para poder facilitar o desenho aqui. Vai vir e entrou no barramento B1 do quadro geral de distribuição, entrou no barramento B1. Vamos colocar aqui fase, 3 fases entrando, e aqui também vai ter a barra de neutro. Então vamos colocar aqui o símbolo também do neutro, e o terra também vai entrar. Vai ter também aqui o terra. Esse terra vai vir de um aterramento feito também pela norma. Ele vai estar provavelmente ali na área da subestação. Um dos exemplos aplicados são aquelas 4 arte terra em relação ao aterramento. São essas 4 arte terra interligadas entre elas, com os seus espaços devidamente colocados da maneira que o projeto exige, e vai alimentar o nosso terra. Aqui nós estamos como se fosse um diagrama unifilar, onde está passando a tubulação com as 3 fases, o neutro e mais o terra, para a gente facilitar aqui o entendimento. Esse transformador também aqui, ele é aterrado. Tudo que tiver nessa região, ele precisa ser aterrado. As portas que estão ali, já portas de ferro, o quadro se for de chapa de ferro. Hoje o próprio alumínio já vai estar aqui em contato, vai ter aterramento. Esse ambiente aqui é um, e esse ambiente geralmente é outro. Nesse exemplo, tudo que tiver de peça metálica tem que ser aterrado. Lembrem sempre isso, tudo tem que ser aterrado. Então, voltando ao nosso entendimento do nosso barramento, o B1, que veio do quadro geral de distribuição,
ele vai sair para uma das caixas. Vai ter várias caixas de acordo com a quantidade de apartamento. Vai ter a caixa, por exemplo, aqui de um apartamento. Vamos colocar aqui como se fosse o apartamento A. E aí vai entrar desse barramento, o B1. Se tiver muitos empreendimentos, não tiver muitos apartamentos, você vai ver que tem barramento 1, barramento 2, barramento 3 e assim por diante, o quanto for necessário de acordo com o tipo do circuito que vai ser instalado, a quantidade de apartamento, tudo já previamente estudado em projeto para poder entregar essa planta, esses projetos para quem vai executar. Então você que é encarregado de instalações também, fique sempre atento a esse projeto. Porque você vai pegar esse projeto e vai estudar logo que ele for liberado. Às vezes ele não é liberado logo no início. Você tem que, por assim dizer, pressionar quem está ali na sua chefia, a engenharia, para que eles possam te entregar, você que é o supervisor de instalação ou o eletricista responsável, você tem que pegar esse projeto o mais rápido possível para você estudar ele, estudar o caminho que vai ser feito lá, para ver se vai precisar fazer algum tipo de mudança, porque qualquer mudança nessa parte aqui pode impactar em uma aprovação ou não. Então pode ser que nesse decorrer que você comece a analisar o projeto, você perceba que uma coisa está ali no papel, outra coisa é você conseguir aplicar ali na prática de acordo com a situação física. E você percebe que vai ter que mudar talvez o caminho ou o espaço físico da subestação, a planta baixa de arquitetura não está compatível com esse projeto da parte da subestação. Então você vai ter que rever, ir lá até a engenharia, apresentar o que você analisou que pode impactar no final, para que já comece a fazer já um reajuste necessário. Aí vão entrar em contato com os órgãos competentes da fiscalização, saber se pode fazer isso, sem mexer no desenho, fazer essa alteração, dificilmente. Provavelmente ele vai pedir também uma alteração de projeto, mas isso aí você que é encarregado de instalações, você vai ter que estar bem atento quanto a isso. Vamos continuar então com o caminho aqui. Chegou no B1, do B1 alimentou onde vai ficar o relógio da concessionária. O nome da concessionária depende da região. Onde vai ficar o relógio da concessionária. Desse relógio da concessionária vai entrar até a parte que sobe os apartamentos. Isso. Então, geralmente, como é que é feito? Vamos pagar isso aqui para poder facilitar o entendimento. Pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras é através de leito. O leito é um equipamento não. O leito é um tipo de instalação, parece uma escada, onde os cabos elétricos sobem por ele. Às vezes você vem aqui da sala de medição por uma eletrocalha, ele sobe por uma eletrocalha, chega no determinado, vai ter caixas de passagem em vários andares. De uma caixa de passagem para outra, pode estar esses leitos dentro de um shaft. O que seria esse shaft? É aquele duto de acesso onde passa as tubulações, onde passa as instalações, pode ser elétrica, pode ser hidráulica. Tem que ter, todo empreendimento, todo prédio, ele tem esse espaço destinado a passar esses cabeamentos. No caso aqui do exemplo das instalações elétricas. Vamos lá com o vídeo sem enrolação para poder a gente adiantar e a gente pegar esse entendimento. Então, desse caminho aqui, vou colocar de outra cor aqui, vai subir o que seria a alimentação de onde fica o relógio da concessionária, passando por essa eletrocalha. Nesse exemplo, pode ser que outro exemplo seja a tubulação. A eletrocalha geralmente facilita a instalação nesse tipo de empreendimento. E aqui ela sobe pelo leito, vai prendendo, tem o acesso a essas caixas de passagem dentro de cada andares.
vem aqui, vamos supor que esse apartamento A seja logo esse primeiro aqui. Vai ter também vindo uma tubulação até chegar no apartamento e o quadro de distribuição. E aí os condutores vai chegar até o quadro de distribuição. Se chegar tiver outro, vai ter outro, melhor dizendo. Vai ter vários, na verdade. O que vai determinar é a quantidade de apartamento. Se tiver 100 apartamentos, vai ter 100 quadros de medição onde vai ficar o relógio. Vai ter, obviamente, mais barramento dividindo ali o circuito. E aqui, do outro apartamento, sobe também esse caminho e vai até outro apartamento. E assim por diante. E de dentro do quadro de distribuição do apartamento, vamos colocar aqui um pouco para fora, vai vir o circuito para o ar-condicionado, vai vir o circuito para o chuveiro elétrico, vai vir o circuito para as tomadas. Tem vídeo aqui no nosso canal explicando um pouco desse entendimento desse circuito de chuveiro, desse circuito também das tomadas. Tá faltando a gente fazer o do ar-condicionado, detalhando aqui como é que a gente faz o circuito de ar-condicionado. Vai vir também do quadro de distribuição para o circuito de iluminação e assim por diante. Então, pessoal, falando de uma maneira simples, é dessa forma que nesse exemplo, porque tem outros modelos, os profissionais sabem disso. Nesse exemplo, é como a energia chega da rua até lá em cima dentro do apartamento. Se está gostando, deixa seu like aí, compartilha o nosso vídeo. Tem um botão valeu demais aí também. Pode dar dando um apoio do nosso canal Elétrica Dicas e Variedade. Então vamos só fazer uma revisão aqui para a gente encerrar a nossa videoaula. Vamos fazer essa revisão. Se vocês quiserem, vocês vão pausando e tirando o print ou rever novamente para poder ter esse entendimento. Se ficou faltando algum detalhe que a gente tenha esquecido aqui, pode entrar em contato aí e a gente vai na outra aula e explica um pouco melhor esse tipo de circuito. Revisando rapidamente, nesse exemplo, vem alta tensão do poste que está lá na rua, vem para dentro de uma subestação interna do empreendimento, geralmente pode ficar ali na garagem. Dessa subestação tem lá o transformador. Do secundário do transformador sai para o quadro geral de distribuição. Do quadro geral de distribuição tem aqui dentro dele alguns disjuntores gerais também. Esses disjuntores gerais comandam os disjuntores gerais dos barramentos. Pode ter 1, 2, 3, 4 barramentos. O que vai dizer é a capacidade do circuito. Desse barramento tem também aqui disjuntores geral que comanda, essa parte aqui a gente acabou esquecendo de falar, que comanda esses quadros onde fica o relógio. E onde fica o relógio, sabemos que também tem outro disjuntor de proteção, vai ficar o relógio da concessionária para contar a energia, e dali sobe por um caminho, geralmente por uma eletrocalha, já feita ali pelos eletricistas envolvidos no serviço, sobe pelo shaft, pode ser em leito ou tubulação, passando pelas caixas de passagem, e vem uma tubulação até entrar no apartamento. Pode ser também uma eletrocalha aérea. Eu até aconselho uma eletrocalha aérea, que vai facilitar muito a instalação desse tipo de circuito. Em vez de vir a tubulação por dentro do concreto, antes de bater a laje, colocar aquela tubulação, tem que ser uma tubulação mais reforçada, porque senão amassa, com um espaço suficiente para poder passar o cabeamento. Analise isso, você que está na frente da área de instalações elétricas aí. Às vezes está lá no projeto pedindo 40 milímetros para passar ali alguns cabos 16 milímetros, a tubulação de 40. Se possível, coloque maior, vá pela voz da experiência de todas as informações que adquirimos e na prática também. Coloque maior a tubulação, sempre coloque um pouquinho maior, que vai facilitar
sempre que possível, é claro. E nesse exemplo, pode colocar entrando por cima, já deixa as passagens ali nas vigas, tudo já com a parte estrutural envolvida também ali. Mexeu em viga, tem que conversar sempre com a engenharia, que pode ter algum tipo de reforço que vai precisar fazer. Ali até chegar dentro do apartamento no quadro de distribuição, ou onde vai ficar o quadro de distribuição. Então, pessoal, essa foi uma aula, eu acredito que deu para apresentar um pouquinho, ou tirar algumas dúvidas também de quem está iniciando aí na área das instalações elétricas, e também quem já é profissional, para quem já é profissional e supervisor também na área de instalação. Ficar atento a esse detalhe de entrada de energia, começa a estudar ele já desde o início. Valeu, pessoal, até mais, até uma próxima aula aí do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade. Depois tem mais vídeo chegando aí, ó. Tem mais vídeo aí na descrição, e também já no finalzinho pode acessar outros vídeos que vocês estão vendo já agora aí. Até mais, pessoal, valeu!